Voltando aqui hoje com um vídeo diferente, falando um pouco sobre mim, contando um pouco sobre os meus ídolos. Vocês não sabem, mas eu sou sempre fui muito fã do Michael Jackson. Quando ele morreu foi pra mim uma perda muito grande, apesar dele estar afastado das turnês, tudo. Mas o legado que ele fez no começo de carreira, até o meio da carreira, até ele casar com a filha do Presley, e depois com a enfermeira e ter os filhos dele, ele pra mim foi uma pessoa diferente, assim, é um anjo. O Michael, ele teve algumas acusações. Ele foi, eu até estava comentando no sábado com algumas pessoas. O Michael Jackson foi aquele tipo de pessoa que teve dinheiro, teve sucesso, mas não teve felicidade na vida dele. Eu acho que ele teve alguns momentos de felicidade, mas eu acho que a vida dele inteira foi muito conturbada. Eu vou contar um pouquinho sobre ele aqui, sobre o que eu sei, sobre o que eu li, sobre o que os documentários que eu vi. E eu vou contar um pouquinho. Michael Jackson, ele era o irmão caçula de uma banda. Eles eram 9 irmãos. Eu não sei se eu acho que ele não era o caçula dos 9 irmãos, mas da banda chamada Jackson 5, onde tinham 5 irmãos meninos, ele era o mais novo. E desde os 5 anos ele cantava para a banda, e ele tinha o pai como empresário, que não era um pai, era um carrasco, que dominava a vida dos filhos, até dos filhos casados. E o Michael, ele sofria muito. O pai dele queria que eles chegassem à perfeição, e para isso ele chegava a surrar os filhos. O Michael teve uma época, eles eram muito pobres, que ele encontrou um ratinho na casa dele e fez amizade com o ratinho. Tem até uma música para esse rato, que é o Ben. E ele dava pequenas porções de comida para esse ratinho. Um dia o pai dele descobriu o rato, foi lá e matou o rato. O pai dele surrava eles. O único momento de infância que o Michael Jackson podia dizer eu sou feliz, eu sou livre, é quando ele estava dormindo na cama, e ele dividia a cama com todos os irmãos dele. E Michael Jackson cresceu. Quando ele foi para Epic gravar o seu primeiro vídeo, que foi o Billie Jean, acho que é da própria autoria dele, até isso acontecer, ele teve várias dificuldades em se desligar do Jackson 5, porque na realidade o Jackson 5, ele que carregava os irmãos nas costas, ele que era o grupo. Então quando ele foi sozinho fazer o clipe dele, dançar e cantar Billie Jean e tudo mais, fez sucesso, mas não fez o sucesso esperado. Se eu não me engano, o vídeo foi criticado no Grammy daquele ano e tal. E ele ficou meio mal com tudo isso. A mãe dele, uma senhora maravilhosa, sempre apoiou ele. Foi indo até que ele lançou o Thriller. Thriller é aquele Thriller, 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 Thriller. Acho que não é bem esse o rimo. Sabe, dos zumbis? Eu tô cantando Thriller no ritmo de Billie Jean. Quando ele lançou o Thriller, foi praticamente um filme, né? Aí fez aqueles monstros, tudo, só que a mãe dele era testemunha de Jeová, acho que ainda é. E ela simplesmente chegou e começou a falar no ouvido dele que ele estava cultuando o demônio, que ele estava se virando as costas com Deus, e isso mexeu muito com a cabeça dele. Ele quase desistiu do Thriller, até que o produtor falou assim: não, vamos colocar um anúncio no começo do clipe falando que você não está fazendo nada disso, que você tem a sua fé lá ligada a Deus, e que não tem nada a ver com ocultismo, com satanismo, com nada. E lançou o Thriller. Gente, que clipe! Eu acho que é um dos clipes que eu mais gosto do Michael Jackson. E ele foi fazendo as músicas, uma música melhor que a outra. O álbum que eu mais gosto do Michael Jackson é o Bad. Tem as músicas que, se eu não me engano, foi inclusive que deu origem ao filme Moonwalker. Acho que Smooth Criminal, que é a música do filme Moonwalker, está no Bad, eu não tenho certeza. Mas foi uma coisa atrás da outra.
E ele foi lá construindo a vida dele. Só que o Michael Jackson, ele sempre foi muito infeliz, ele sempre teve a sombra do pai dele. Em 1993 aconteceu, eu não lembro o ano, eu sei que ele criou o Neverland, que é o rancho dele, onde ele construiu um parque, um zoológico, ele tinha intenção ainda de construir um parque aquático. Em 1993 ele conheceu uma família, já pegou a família deixou o filho dormir na casa dele e depois acusou ele de assédio sexual. Quando eu ouvi isso, eu falei, não acredito. Eu não acredito. Eu acho muito impossível uma pessoa com o coração que ele tem, uma pessoa que faz turnês pelas cidades, pelo mundo, e que cada cidade que ele aparece com um show, cada cidade que ele aparece com um show, não é uma por turnê. Se ele fizer visitar 20 cidades durante uma turnê, cada cidade dessa ele ia no hospital infantil e dava um maquinário, alguma coisa que o hospital estava precisando, ele fazia uma doação grande do dinheiro dele para aquele hospital, porque ele amava crianças. Gente, é aquilo. Ele falava que ele se sentia muito melhor perto das crianças e dos animais do que das pessoas adultas. Porque as pessoas adultas, elas não são inocentes. Pessoas adultas, elas são muitas vezes amargas, elas são interesseiras. Conversa com adultos. Passa o dia, vamos relaxar o dia. Você tá relaxando lá com o adulto, depois de meia hora de relaxamento, falando besteira, já começa a falar de trabalho, já começa a falar de política, já começa a falar... Cansa, gente, vamos relaxar. Criança não, criança conversa, fala de bobeira, vamos brincar, vamos... A energia da criança é muito melhor. Eu falo isso porque eu também prefiro 1000 vezes ficar perto de crianças com energias e distribuir, e brincar, e rir, falar bobeira, do que ficar lá. Ai, meu serviço é um saco. Ai, a política do Brasil é uma bosta. Cadê a segurança? Você tem que se revigorar. Então, se você não consegue se revigorar na sua vida, no seu trabalho, você tem que ter um escape. E o escape do Michael Jackson era ser criança e brincar com as crianças. Qual o problema nisso? Nenhum. Só que tem gente interesseira que estava de olho no dinheiro dele, foi lá, eu quero... O cara abusou do meu filho, que não sei o que fez aquele teatro todo, processar. Humilharam ele, fizeram coisas com ele na perícia técnica que eu nem quero comentar aqui. E o Michael Jackson também era doente. O Michael Jackson, por culpa do pai e dos irmãos, foi participar de um show, teve a cabeça dele totalmente queimada. Se vocês verem o vídeo, vocês ficam impressionados. E dali ele começou ele sabia que a imagem dele era importante, então ele começou a se preocupar mais com a imagem, fez várias plásticas, arrumou o nariz, porque o pai dele também vivia falando que o nariz dele era horroroso. O pai dele destruiu ele, o psicológico dele. E assim, teve essa de 1993, eu não sei se chegou aí em julgamento, eu sei que ele entrou em um acordo lá com o advogado da família e pagou 20 milhões de dólares para a família. 15 milhões de dólares para o garoto, 3 para o pai e 2 para a mãe, acho que foi mais... Desculpa, gente, foi mais ou menos isso. Se meu filho é abusado, eu tenho certeza que ele foi abusado, não vai ter dinheiro no mundo que vai calar minha boca. Dinheiro no mundo. Se calou a boca porque ele estava interessado. Ele não estava preocupado com o filho. Ele queria o dinheiro. E isso me fez pensar na época. E olha que eu tinha, que na época, 20 anos. Eu falei, não, esse cara tá mentindo. Ele queria o dinheiro do cara, queria o dinheiro. Passou-se os anos e ele caiu na mesma cilada de novo com um garoto que tinha câncer. A mãe dele e ficou muito amiga do Michael, o menino também ficou muito amiga do Michael. Eles começaram a frequentar o rancho. Aí o menino dormiu na cama do Michael, o Michael no chão. E de repente o Michael tinha abusado do menino. Foi processado pelo mesmo promotor, só que isso ele foi processado. Sofreu julgamento. Ele foi inocentado por todos os jurados, porque todo mundo que analisou viu que era mais uma farsa contra Michael Jackson. Só que nessa época a vida dele já tinha acabado.
Isso foi o que fez com que a vida dele acabasse. Michael Jackson tem 3 filhos. 2 mais velhos com a Debbie. O primeiro eu não sei se foi esperma do Michael Jackson, o menino. O Mike Jr. lá. É Prince Jackson, o primeiro lá. Que alguns chamavam de Mike Jr. A menina Paris Jackson, ela não é filha dele. Um amigo dele doou o esperma para a mulher engravidar e ela passou a ser filha do Michael Jackson, mas não era filha biológica. E o Prince Jackson II, que é o Brankett, que mudou recentemente o nome para Biggie, ele tem 15 anos hoje. A filha dele tem 19 e o filho 21, os mais velhos. E ele pra mim é filho mesmo a mãe é desconhecida, ele pra mim é filho mesmo do Michael Jackson, porque ele tem traços do Michael. Apesar dele ser mais claro, ele tem um cabelo enorme, lindo, uma sobrancelha super grossa, mas se você ver o rostinho dele, é bem com traços do Michael. E assim, quando tudo isso aconteceu, os filhos dele eram pequenos. Esse mais novo é um que o Michael pegou, colocou na janela, coisa de criança mesmo, pra apresentar, e ficou com o menino pendurado. Eu conversando com muitas pessoas e a gente analisando o Jackson, a gente acha que ele tem uma espécie de autismo, porque ele era muito, o jeito que ele falava, a vozinha dele era de criança mesmo. Aí o pessoal fala, ele era viado, ele era sexuado. Não era, ele foi casado com a Lizzie Mary Presley e ela falou no programa da Oprah que eles tinham um casamento mesmo completo, com relações sexuais e tudo. Ela não aguentou por causa desse jeito dele de infantil. Ela queria mais atenção, ele ficou arrasado porque ele realmente amava ela. Ele foi namorado da Brooke Shields. Então, gente, sei lá, Michael Jackson pra mim é um rei da música pop, é uma eterna criança, um anjo, é uma pessoa que faz muita falta. A música do Michael Jackson que eu mais gosto é Man in the Mirror, O Homem no Espelho, que deu nome a um documentário de 2017, um documentário pra TV. E é aquilo. A gente espera que pessoas como ele possam ser entendidas, que pessoas boas como ele não sejam tão usadas como ele foi. Se vocês querem conhecer um pouco mais do Michael Jackson, eu recomendo o Michael Jackson Man in the Mirror, de 2017, o Por Trás do Crime, que é um programa da Bio sobre o Michael Jackson, Autópsia de um Crime também, Autópsia de Famosos, que fala também dele, sobre a autópsia dele, de como ele morreu, tudo. Entre outros documentários maravilhosos que tem sobre ele. E se você vê algum documentário que fala coisas ruins dele, tirem da sua vida, porque ele não era uma pessoa ruim, ele era uma pessoa boa. E quem fez com que ele se tornasse essa máscara, essa pessoa ruim, foram aproveitadores. Tem uma escritora e jornalista chamada Afrodite Jones, que ela faz esse Por Trás do Crime. Ela mesma achava que ele era culpado. Depois, quando terminou o julgamento, ela viu que ele era inocente e ela começou a defender ele nos documentários e nos livros que ela escreve. Então é isso, gente. Fica aqui eu falando um pouco sobre o meu ídolo, Michael Jackson. Quero falar ainda sobre o meu ídolo John Lennon, sobre o meu ídolo David Bowie, sobre meus outros ídolos. Fica aí um beijo enorme pra vocês. Tchau.